por não ter a assinatura do Meet, por não ser educacional de uma instituição, eu não tenho como gravar. Então eu gravo em outra plataforma. Então vamos lá. Todos estão vendo então aqui o slide inicial, né? Todos, please. Tá bom? Então vamos falar de gestão estratégica internacional, mas vamos amparar o conhecimento do semestre passado para que vocês possam ter aí. Tem alguém pedindo para entrar na aula, não tem, turma? Vocês conseguem ver isso, não? Aqui agora, conseguem ver? Então, tá vendo? Eu tenho... Quando vocês perceberem que aparecer alguma coisa ou algum barulho, me avisem, por favor. Que eu tenho que tirar o slide e retomar para colocar a pessoa. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, eu sou o professor Denilson Luiz de Carvalho. Estudei bastante já na vida, tenho 2 graduações, 4 pós-graduações e um mestrado. Anotem meu e-mail, por favor, principalmente aquele que não me conhece, que há a possibilidade de a gente trabalhar aí algumas questões e vocês enviarem no e-mail, por favor. Ouviram barulho ou não? Esse barulho é gente pedindo para entrar na sala. Ó. Vocês conseguem enxergar aqui? Eu não preciso maximizar não, né? Tranquilos. Então eu gosto de trabalhar com frases. Vocês vão perceber aí que durante as nossas aulas eu vou trazer bastante frases aí para vocês pensarem. Dentre as primeiras frases aí são essas 2. Aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Ou seja, planejem a carreira de vocês, o dia de amanhã, tá? Quando assim você faz, em algum lugar você chega. E se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Henry Ford falou isso para o chão da fábrica dele, porque sempre que ele pedia algo, eles se bloqueavam, né? Então ele sempre falou isso. Se pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Pensa assim, eu posso, e toca o barco, e segue. Prometo que amanhã eu vou trazer aqui o programa da disciplina para vocês, ok? Nossas avaliações valerão até 7,5, aí a TD1, a TD2, a TD3 e a regimental 2,5, para finalizar com 10. Então se perguntarem se no primeiro dia de aula o professor colocou a avaliação, digam que sim, por favor. Deixa eu já colocar aqui para vocês também a ementa. Continuam vendo o meu slide, minha página, né? Minha área de trabalho. Essa é a ementa de vocês que nós vamos trabalhar esse semestre. Conceitos e desenvolvimento de estratégia global. A gente aqui vai focar bastante, principalmente aí em blocos econômicos, em taxa cambial, em economia, tá? Característica da concorrência internacional, aqui a gente pode trabalhar bastante em ganho de escala e economia de escala. A dinâmica competitiva nos mercados globalizados. Estratégias cooperativas. Quando eu falo em cooperação, eu estou falando exatamente em divisão de custos e riscos, ok? Princípios da administração internacional e alavancagem na presença global. Pontos fortes e fracos das nações. Parênteses aqui.
Vamos conversar rapidamente sobre esse fato importante. Deixa eu só interromper o compartilhamento e olhar aqui para vocês. Estão me vendo aqui, né? Pessoal, falar pontos fortes e fracos das nações. O que eu quero dizer com isso? Quando você está, ou quando uma empresa está exportando ou importando, existe um importante elemento chamado vantagem comparativa. Meus alunos do semestre passado, lembram não de vantagem comparativa? Um de cada vez, por favor, está muito barulho na sala de aula. Meus alunos do semestre passado lembram de vantagem comparativa? Ou também a turma do quarto semestre, vocês tiveram em algum momento vantagem comparativa? O que seria? Ok, não precisa responder neste momento, a gente já vai falar. Natália, definir por importar de acordo com a análise que eu fizer do mercado interno. Em partes, sim, Natália, em partes, tá? A gente já vai conversar com vocês sobre isso também, então. Então, retomando aqui. Liderança estratégica, lógico. Toda liderança, ela requer uma estratégia, ok? Perfil do executivo internacional, trader, tá? O trader é aquele profissional que tem a capacidade de enxergar bons negócios, administração estratégica e o processo de internacionalização. Quando eu falo de internacionalização, não é somente comprar ou vender. Quando eu falo de internacionalização, eu posso contratar, por exemplo, um gerente de uma empresa internacional. Eu estou internacionalizando a minha empresa. E as melhores práticas aí das empresas brasileiras no comércio internacional. Então, tá aí. Já passei a ementa para vocês também. Então, o programa da disciplina já passei, ok? Por favor, se a Mônica perguntar, diz, ó, o professor Denilson passou, ou qualquer outra pessoa perguntar, diz que sim, no primeiro dia foi passada a ementa, o programa da disciplina. Dica é aquela infalível do semestre passado, mas para quem não estava. Segundo Pierluigi Piazzi, turma, nosso cérebro equivale a 15 mil computadores de última geração ligados em rede. No fundo, no fundo, no fundo, todo mundo é um gênio, segundo Pierluigi Piazzi. Turma, qual a diferença entre aluno e estudante? Qual a diferença entre aluno e estudante? Obrigado, Ana Beatriz. Sabia que em sala de aula você não aprende nada? Em sala de aula, assistindo aula, você está fazendo o papel de aluno e você entende. Você não aprende, você entende. Você só vai aprender quando se tornar estudante. Boa noite a todos aqueles que eu não conversei ainda. Stephanie, boa noite. Tá? Então você só vai se tornar aluno, você só vai se tornar, aprender o conhecimento, o conteúdo, quando se tornar estudante. Então, aluno você entende, estudante, quando você estudar o conteúdo, você realmente aprende. Segundo o professor Pierluigi Piazzi, o ciclo da aprendizagem dura exatamente 24 horas. Ele diz que você não pode dormir enquanto não rever o conteúdo daquele dia. Quero olhar para vocês novamente. Pergunto para vocês. Quem de vocês
estuda o conteúdo passado deste dia da aula antes de dormir. Pode escrever no chat se não quiser falar aqui, por favor. Nicole, você ia falar? Jorge, pode falar? Desculpa, Jorge, eu não te ouvi. Tá, entendi, Jorge. Lembrando, todas as matérias definidas para a Faculdade de Comércio Exterior são importantes para vocês, todas, tá? A partir do momento em que todas as disciplinas são importantes, concordo com você, Jorge, tem assunto que eu gosto mais, tem assunto que eu gosto menos. Mas se eu quero aprender, eu preciso estudar antes de dormir. Para você ter uma ideia, para vocês todos, o professor Pierluigi Piazzi, ele falou que grande parte do conhecimento dele, ele adquiriu sentado na cama, sentado numa privada, lendo. Então, antes de dormir, ele sempre revia o conteúdo. Por isso que ele criou essa frase aqui, ó. Aula dada, aula estudada hoje. Se assim você fizer, segundo este estudo do professor Pierluigi Piazzi, você nunca mais vai esquecer o conteúdo. Quem faz assim, por favor? Estou aqui apenas ouvindo vocês agora e lendo as mensagens. Quem é que estuda antes de dormir? Sim, Marcela. Ok, Marcela. É importante, tá? Se assim você fizer, todos fizerem, segundo a ideia do professor Pierluigi, você nunca mais vai esquecer aquele conteúdo. Ok? Como teste, tentem, turma. É uma ideia. Tentem. Não tem problema, Milene. Ok. E ele diz também que estudar é escrever. Turma, todas as vezes que eu falar importante, meus alunos do semestre passado lembram, eu vou dar um tempo para vocês copiarem, ok? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Mas não é copiar de outra forma que não seja manuscrito. É manuscrito, turma. Eu dou esse tempo a vocês, ok? O nome do vídeo que está disponível aí no YouTube, caso vocês queiram conhecer esse jeito de estudar do professor Pier, é Estimulando Inteligência, ok? Se quiserem procurar no YouTube aí, tem vários vídeos dele aí. Vamos lá então. Essa é a pirâmide do conhecimento. De que forma você adquire conhecimento nas diversas formas de trocas ou de palestras ou de ensino, de conhecimento, de troca de informações entre alunos e até entre alunos e professores. Segundo um estudo de uma universidade americana, você retém 5% do conhecimento assistindo uma palestra, 10% do conhecimento lendo, 20% vendo e ouvindo, 30% vendo uma demonstração. Nossas aulas, elas estarão aqui, ó, exatamente, então, somente nesta gama entre 50%
tá? Então nós vamos fazer várias discussões aí em grupos e vocês vão perceber que a minha aula, vocês vão conversar bastante em grupos, vão praticar e fazer, tá? 75%. E se você ensinar dentro aí do próprio grupo de vocês, ou até fazer alguma apresentação em sala de aula, você tem uma possibilidade de reter até 90% do conhecimento. Então a nossa ideia aqui é fazer vocês discutirem bastante em grupos, praticar o conhecimento e fazer algumas apresentações. Pode falar, se alguém pode falar, por favor. O que não está aparecendo? Não, a mim tudo bem, mas você está vendo a minha tela, não? Nossa, então é... Agora sim, então. Agora... Voltou, não? Voltando, né? Sensacional. Desculpa, turma, não sei por que saiu, mas está aqui a pirâmide do conhecimento. Obrigado por perguntar, tá? Obrigado. Obrigado, turma, obrigado. Foi uma falha, um lapso aí entre eu e o Google Meet. Então, volto aqui, 5% se você assistir uma palestra, 10% somente lendo, você retém 10%. Não ainda? Então, quem está falando que não está aparecendo, por favor? Daniele, por favor, reinicia, eu te aguardo. Reinicia, por favor. Aconteceu isso há pouco e a Ana Beatriz conseguiu. Assim que ela entrar, a gente continua, turma. Tá vendo? Show de bola. Então tá aqui. Se você apenas escutar uma palestra, se ler, ver e ouvir, ver alguma demonstração, ok? E aqui discussão em grupo, você retém aí em torno de 50% do conteúdo. Praticar e fazer 75%, ensinar 90%. Em algum momento, em uma palestra, todos aqui conhecem o Mário Sérgio Cortella, né? Pessoal, conhecem o Mário Sérgio Cortella? Show! Em uma palestra ele disse que ter inimigo é bom. Ele diz que há 33 anos ele tem um inimigo acadêmico lá e esse inimigo acadêmico tira ele da zona de conforto. Tudo que ele escreve, esse professor critica. E tudo que o professor escreve, ele, Mário Sérgio Cortella, critica. Segundo Mário Sérgio Cortella, ambos crescem com esta inimizade acadêmica, vamos dizer assim. Porque eles se policiam para entregar sempre o melhor. Então, o meu esquema de aula, eu vou continuar com a turma que já me conhece, semestre passado, disputa entre equipes de líderes, tá? Então, daqui a pouco a gente vai montar as equipes. O objetivo é trabalhar e favorecer a liderança dos membros da equipe. Então, todos vocês são líderes de suas equipes, ok? E vou chacoalhar a zona de conforto de vocês, tá? Acreditem, este semestre eu vou pegar um pouco mais forte para que vocês saiam realmente da zona de conforto, tá? Ao final é a competição como forma de aprendizagem. Vocês vão estar disputando pontos. Ó, as equipes estarão em disputas frequentes de pontos. Mínimo 5 grupos. A gente vai montar cada um. Primeiro colocado tem 20% na próxima atividade aí.
tá? Atividade ATD1, por exemplo. Você é o primeiro colocado, tua equipe é a primeira colocada, 20% da nota já está garantida aí na ATD1. Se ela valer aí, sei lá, 2, estou chutando, se ela valer 2, você já tem 0,4, 20%. Segundo colocado tem 10%, terceiro colocado 5%. Beleza, turma? Tranquilos, tranquilas? Vamos fazer o seguinte agora. Estão me vendo de novo? Vamos lá. Show. Pessoal, agora eu vou deixar com vocês. O semestre passado foi eu que montei os grupos. E teve um grupo que infelizmente destoou. Não sei se foi do não conhecimento, das pessoas não se conhecerem. Vou deixar com vocês. Milene, você ainda é representante, não é isso? Ótimo, Milene. Por favor, então, concentrem, gerencia isso para mim. Eu vou dar 10 minutos para vocês montarem os grupos, as equipes de vocês. Oi. Deixa eu ver, nós temos aqui agora 30 pessoas. 30, pode ser 6, tem 29, tá? Mas pode ser 6 pessoas por grupo. Hoje, 6. Aí a semana que vem eu vou colocando mais pessoas caso surjam mais alunos. Aguardo vocês então, turma. 10 minutos para vocês montarem. 7h50 retomamos, ok? Marquinho, nada ainda. É que eu tô vendo que você tá em engenharia de software. Por isso que eu perguntei. Tá fazendo revisão. Ah, é? Alguns momentos eu não vou conseguir falar porque eu estou no mesmo ambiente que meu marido, ele está dando aula. Aí ele está quietinho, aí eu consigo falar agora. Tá bom?
uma pessoa que não quer estar na escola da faculdade de matemática para mostrar análise combinatória. Que é o quê? Isso tá complicado. Hã? Tô te ouvindo. Não? Tô. Ele convidou uma menina que quer entrar em licenciatura em matemática. Ah. Porém, ele já vai e volta logo a análise combinatória. A menina vai olhar para aquilo e falar, meu Deus. Logo de cara, né? Desiste. Pessoal, grupos feitos ou precisam de mais tempo? Oi. Por que 3? Tudo bem, Milênia, a gente já conversa sobre isso. Por que 3? São 5, turma. Quem ficou de fora aí dos grupos? Help us, please. Por favor. Tá. Estou aguardando. Milene, me fale, por favor, seu grupo montado. Me fale os nomes. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser. Ok, por favor. Para gravar, tá gravando de novo. Estou compartilhando novamente a tela. Então vamos lá. Aqui já foi. Vocês estão vendo minha tela, né? Show. Então, conceitos iniciais aí. Lembrando, tá? Lógico, 90% do que está para ser descoberto será nos próximos anos. Então, gerenciar negócios hoje é gerenciar mudanças. Então, vai acontecer, tá? Várias mudanças aí que vai impactar todas as organizações, tá? Vão acontecer N mudanças aí, N descobertas. E essas descobertas certamente impactará as organizações. E aí falamos aí sobre as razões da existência de uma organização. Quem lembra lá na primeira aula nossa? As razões da existência. Ninguém, né?
lucro e perpetuidade. Então, as empresas elas buscam o lucro e a longevidade, e conversamos que a longevidade, a perpetuidade, ela é utopia. E aí falamos sobre posicionamento de mercado, que é o cliente-alvo. Falamos sobre as formas concorrenciais, e dentre as formas concorrenciais, falamos de monopólio, oligopólio, concorrência perfeita, que é onde a gente estabelece uma fórmula de precificação dos produtos. Preço é igual ao custo que eu tenho mais o lucro que eu quero ter. Lembram dessa fórmula, turma? Sim, professor. Tá? E aí falamos que o C é só o que está dentro do departamento de produção, que o correto seria G de gastos, e os gastos são custos, diretamente ligado à produção, despesas, tudo que não está ligado à produção, perdas, tudo aquilo que é anormal ou involuntário, e investimentos. Lembram disso? Esses são os elementos de gastos. São 4 elementos de gastos. Vou colocar os 4 aqui, pelo menos as letras deles aqui, porque escrever com mouse é chato. Custo, despesa, perda, investimento. Então são esses os elementos de gastos de uma organização. A empresa existe para ter lucro. Em um mercado de concorrência perfeita, quem dá o preço é o próprio cliente. O foco hoje, atual da gestão, é reduzir os gastos para que tenha cada vez mais lucro. Falamos sobre os destinos possíveis para o lucro. O que são dividendos mesmo, turma? O que são os dividendos? Please, lembram dos dividendos? Se alguém escrever alguma coisa no chat, não entendi. Não é dívida, tá? É dividir o lucro. Isso. É dividir o lucro entre os sócios. É isso aí, dividendos. Se alguém escrever alguma coisa no chat, me avisem, por favor, tá? Porque eu, com a tela maximizada, eu não consigo ver. E foi mal, foi mal. O que você escreveu lá? Isso, perfeito. Dividendos, exatamente isso. E reinvestimento. Não existe outro destino para o lucro, ok? Gravem isso. O lucro ele só pode ir ou para o bolso do dono ou reinvestir na organização. Tudo bem? E aí falamos aí dos 2 departamentos principais de uma organização, compras e vendas, não foi? Qual que é o segredo do sucesso de uma organização focando o departamento de compras e vendas, turma? Tá, vamos lá, vamos melhorar isso então. Comprar. Oi. Isso. Perfeito, essa é a ideia, tá? Então, o segredo do sucesso de qualquer empresa, turma, aqueles que não foram meus alunos, eu vou falar aqui. Anotem, por favor. Anotem. Comprar com o menor preço, com o pagamento no maior prazo e vender com o maior preço, com o recebimento no menor prazo. Quando assim você faz, você está trabalhando com o dinheiro do seu fornecedor. É o fornecedor que está financiando a empresa, a organização.
Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com o microfone ligado. Obrigado. Tudo bem então, turma? Posso sim. Comprar com o menor preço, com o pagamento no maior prazo e vender com o maior preço, com o recebimento no menor prazo. Se assim você fizer, você vai ter sempre um fluxo de caixa positivo e o teu fornecedor estará financiando a sua organização. E aí falamos também sobre as 3 principais decisões aí em termos de logística empresarial, que era localização. A empresa ela precisa estar mais perto do ponto mais crítico dela. Transporte. E aí em transporte a gente tem que falar em modais, programação e frota e estoques, né? Vamos relembrar algo importante aqui, turma. Todos estão vendo o meu Excel, não? Vamos relembrar algo importante aqui. Imaginem que nós vamos montar uma empresa de comércio exterior, não tem problema. Precisamos ver a viabilidade dessa organização. Logo definimos localização, ok? Que é mais perto do ponto mais crítico. Vamos definir transportes e estoques, mas vamos falar rapidamente de localização. Quando eu defino a localização da organização, eu preciso saber o tamanho da minha empresa. Eu preciso saber as minhas instalações. Ou seja, quantas pessoas eu vou colocar lá dentro? Quantas máquinas eu vou colocar para poder produzir? Tudo bem? Então existe uma importante informação no mercado que nos ajuda a definir o tamanho da empresa. Essa decisão ou essa definição de mercado chama-se previsão de demanda. A previsão da demanda, a quantidade que eu precisarei produzir para vender, ela é imprescindível para eu definir o tamanho da minha empresa. Quantas pessoas, quantas máquinas, quantas em matéria-prima. Eu acabei de falar para vocês, mas vou perguntar para ver se vocês estavam prestando atenção. Em um mercado de concorrência perfeita, quem é que estabelece o preço de venda? Ora, então o preço de venda eu já tenho, concordam? Concordam que, em média, eu já tenho o preço de venda do meu produto no mercado? Ótimo. Se eu pegar aqui a previsão da demanda e multiplicar pelo preço de venda, eu vou ter a minha previsão de Help Me Plus, previsão de... Não. Ainda não. Oi? Não, ainda não. Ainda não também. Faturamento ou receita. Então eu pego lá minha previsão de demanda e multiplico pelo preço de venda. Ele vai trazer a minha previsão de faturamento, ou seja, quanto que pode entrar no caixa da empresa. Previsão de faturamento ou receita. Ora, se eu pegar a previsão de faturamento, concordam que
Se eu tenho a previsão de demanda, eu tenho mais ou menos uma previsão dos gastos. Concordam com isso? Sim. O que são gastos mesmo? Acabei de falar. Custo. Isso. Mas o que são gastos? Os 4 elementos de gastos. Custo, despesa, perda, ou torcer para o Santos ou para o Palmeiras, e investimento. Tudo bem? Custo, despesa, perda e investimento. Então, eu já tenho a minha previsão desses elementos aqui, que é de gastos. Se eu tenho a previsão de faturamento menos a minha previsão de gastos, vai gerar a minha previsão de resultado. Porque pode ser lucro ou prejuízo, concordam? Com esta ideia na mente, eu preciso agora, com este resultado, ou essa previsão, saber a viabilidade do negócio. Para saber se ela vai ser economicamente viável. Pessoal, anotem uma frase, por favor, principalmente aqueles que não tiveram minha aula o semestre passado. Anotem uma frase, por favor. Toda empresa precisa ser economicamente viável. Vou repetir. Toda empresa precisa ser economicamente viável. Ora, para uma empresa ser economicamente viável, ela tem que entregar de lucro aquilo que o acionista quer. Concordam com isso? Tá. Se ela precisa entregar de lucro, no mínimo, aquilo que o dono quer, esse mínimo, eu vou chamar de TMA, taxa mínima de atração. Como assim taxa mínima de atração? É o mínimo que eu quero ganhar para investir naquela empresa. Ou é o mínimo que o dono quer ganhar para abrir aquele negócio. Taxa mínima de atração. Atração do quê? Do meu dinheiro, que eu vou abrir a empresa. Todos estão acompanhando o raciocínio ou não? Imaginem que é uma média, tá? Brasileira, a taxa mínima de atração ser 30% em média. Tem empresa que é maior, tem empresa que é menor. Parênteses aqui. Para vocês terem uma ideia como tem empresa que é menor, geralmente o ROI de um hipermercado, um Carrefour, um Extra, um Atacadão, gira em torno de 5%. Eles ganham na quantidade que eles vendem. Tudo bem? Eles ganham na quantidade vendida. Voltando aqui. TMA 30% é o mínimo que o acionista quer para investir em um negócio. Logo, esta previsão de resultado aqui, ela tem que ser 30 ou maior, para valer a pena. Concordam com isso? Ou seja, se ela aqui, a previsão de resultado der exatamente 30, a empresa está sendo economicamente viável. Porque é o mínimo que o acionista quer. Poxa, professor, deu 25% de lucro. Deu 25% de lucro. Isso chama-se lucro financeiro. Atingir o mínimo que o acionista quer? O que vocês acham? Deu 25 e eu quero 30. Não. Então eu estou em prejuízo
econômico. Porque eu não atingi o mínimo. A empresa ela não está sendo economicamente viável. Calma, professor. Então quer dizer que uma empresa pode estar em lucro e prejuízo ao mesmo tempo? Pode. Desde que ela não tenha atingido o mínimo que o acionista quer. Não atingiu o mínimo, prejuízo econômico e lucro financeiro. Dúvidas? Tranquilos, tranquilas? Deu 30% de retorno. Essa previsão de resultado aqui, ó, deu 30%. Logo, podemos dizer que a empresa ela está em lucro econômico e também no ponto de equilíbrio econômico, que está exatamente onde o dono ou o acionista quer minimamente. Opa, se ele quer no mínimo 30 e deu 30, a empresa está dando retorno ao acionista, ela está sendo economicamente viável, tenho lucro econômico e estou exatamente no meu ponto de equilíbrio econômico. Dúvidas? Imagine agora que ela deu 0%. Ou seja, tudo que entrou no caixa está exatamente igual a tudo que vai sair do caixa ou que saiu. Estou no 0 a 0. Nem lucro financeiro e nem prejuízo financeiro. Todavia, com prejuízo econômico. Então eu chamo isso aqui de PEC, ponto de equilíbrio contábil. E estou em prejuízo econômico. Dúvidas? O PEC é ponto de equilíbrio contábil. Por que contábil? É o momento exato em que toda entrada de caixa iguala a todos os gastos da organização. É o 0 a 0. Nada. Mais alguma dúvida, turma? Se essa previsão de resultado der menos 5%, menos 5%, a empresa é o pior horizonte para a organização, ela está em prejuízo financeiro. É o pior horizonte para qualquer organização. Pergunto para vocês, o dinheiro é de vocês. Fizemos o cálculo inicial para saber a viabilidade do negócio. Deu lucro de 25%. Vale montar esse negócio com essa informação que eu passei, que toda empresa precisa ser economicamente viável? Boa, não posso montar ela neste esquema que está. Todavia, entretanto, mas, porém, o dinheiro é seu. Caso você venha a querer montar por 25, eu queria 30, eu posso reduzir um pouco agora a margem, me estabelecer no mercado e crescer, fazer um planejamento de crescimento. Tudo bem? Se ela deu 30%, ótimo. Se ela deu 40%, ótimo, melhor ainda. 45%, você está em lucro econômico, já passou do ponto de equilíbrio econômico e a empresa está sendo economicamente viável. Agora, nesses dois horizontes aqui, não abra a empresa de jeito nenhum, ok? Tanto no prejuízo econômico, no 0%, no ponto de equilíbrio contábil, quanto no retorno negativo.
Não abra de jeito nenhum. Dúvidas aqui? Tranquilos, tranquilas? Conhecimento importante aí de tudo aquilo que nós já tínhamos conversado lá no semestre passado. Aí depois disso, depois dessa conversa, nós falamos aí sobre conceitos iniciais, tá? Falamos aí sobre exportação. Deixa eu ver lá que agora eu consigo talvez ver. Obrigado. Como eu posso saber se a empresa terá uma margem de lucro de 30 ou mais? Boa pergunta, Carlos. Boa pergunta. Vamos retomar lá então a nossa planilha Excel. Boa pergunta, tá? Nós temos três formas de definir a TMA de uma empresa. Três formas, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês e gostaria da resposta para saber se vocês têm aí ou eu tenho que desmistificar algum conhecimento prévio. Vamos montar uma empresa. Todos nós aqui. Vamos dar aí 10 mil reais de cada um e vamos montar uma grande empresa aí. Pergunto. Vamos supor que 50% do capital é nosso e 50% vamos pegar emprestado no BNDES. 50% nosso, 50% de terceiros. Ok? Pergunto, qual capital é mais caro para a empresa? Próprio ou terceiros? Vamos lá, quem falou próprio acertou. Vamos desmistificar isso então. Vamos pensar na TMA de 30%. A nossa TMA, vamos pensar nela, 30%. Logo, se a empresa der lucro, ela vai ter que, no mínimo, entregue aí 30% ao acionista. Concordam com isso? Separem pessoa física. Tá, vamos separar pessoa física, nós que somos os donos, de pessoa jurídica, a empresa que nós criamos. Separaram? Você é diferente da empresa e a empresa é diferente de você. A empresa é um organismo vivo agora. Conseguem enxergar isso? A partir do momento em que a empresa deu lucro, vamos supor que ela tenha dado lucro de 30%. Você concorda que esses 30% vai vir para o nosso bolso? Porque é o mínimo que a gente quer. Logo, a empresa vai bancar o capital próprio em 30%. Tudo bem quanto a essa ideia? Vamos pegar dinheiro emprestado no BNDES. A taxa do BNDES, 12%. Deu lucro à empresa. O que é mais caro para a empresa? Devolver 30 para os acionistas ou 12 para o capital de terceiros? O mais caro? O mais viável para a empresa é devolver só 12 e não 30. Então, o capital próprio para a empresa, ele é mais caro. Só que a gestão dele é mais fácil. Pensem comigo. Estamos aqui, menos 5%. Eu sou obrigado a devolver o capital próprio? Não. Não sou obrigado. Não deu o lucro que eu queria. Eu sou obrigado a pagar o capital de terceiros? Sim. Então, o capital próprio ele é mais caro, a gestão dele é mais fácil. O capital de terceiros ele é mais barato, só que ele requer contrapartidas. Por que eu falei isso naquela pergunta do Carlos Henrique? Porque para calcular a TMA eu preciso do CMPC, que é o custo médio ponderado de capital entre capital próprio e terceiros. Vou fazer uma média ponderada desses percentuais
e do valor que está dentro da organização e vou chegar num percentual. Esse percentual pode ser considerada minha TMA. Carlos Henrique, tudo bem? Essa é uma forma. Carlos Henrique. Bom, se ele caiu, ele deve retomar depois. Achei meio confuso de entender. Eu vou explicar novamente sim, Carlos. Vamos lá então. Vamos juntos aqui. Vamos montar a nossa empresa e precisamos de 100 mil reais para montar a empresa. 100 mil reais. 70 mil é nosso. Nosso dinheiro. Vamos pegar 30 mil emprestado no BNDES. Tudo bem, Carlos? Então vamos pegar 70 mil é nosso, que juntamos. 30 mil vamos pegar emprestado no BNDES. Vamos operacionalizar a nossa organização. Montamos a empresa e ela deu lucro. Logo, eu preciso devolver, a empresa precisa devolver no mínimo a expectativa do acionista, nossa expectativa, que em média no Brasil 30%. Então ela deu lucro, ela tem que devolver no mínimo 30% a capital próprio. Para o capital de terceiros, lá do BNDES, a taxa de juros é 12%. Ora, a empresa deu lucro, é mais caro devolver 30 do que 12. E o que eu vou fazer nesse CMPC? Eu vou fazer um cálculo de uma média ponderada desses valores e vou achar um percentual, vamos supor 28%. É um chutão aqui, tá, turma? Acabei de descobrir a TMA desta organização, formada por 70 mil de capital próprio, 30 mil de capital de terceiros. O próprio quer 30% de retorno, capital de terceiro quer 12%. Aí eu faço esse CMPC e acho a TMA da organização, da empresa. A empresa ela tem que ter 28% de retorno para bancar capital próprio e capital de terceiros. Então essa é a TMA da organização. Dúvidas ainda, Carlos Henrique? Oi. Taxa mínima de atração. Oi. Custo médio ponderado de capital. Eu vou escrever aqui, tá? TMA, vou escrever aqui também, taxa mínima de atração. Agora, outra forma que eu tenho para calcular, essa é uma forma, calculando o CMPC entre capital próprio e terceiros. A outra forma que eu tenho, eu vou pegar aí empresas parecidas no mercado, 5 empresas, vou somar o retorno delas, o percentual, e vou multiplicar por 5. Opa, uma média de mercado. Uma outra forma também, essa é mais simples, de você calcular a TMA da sua empresa, a possível TMA da sua empresa. Essa é a segunda forma. A terceira forma de calcular. Lembram que eu falei para vocês que o dinheiro é do acionista, é do dono? Imaginem vocês que nós vamos montar essa empresa e a nossa ideia de retorno é uma ideia, é um insight, é algo que está comigo, é o que eu quero de retorno, 40%. Então essa é uma outra forma completamente aleatória de definir a taxa mínima de atração. É uma vontade do empreendedor, do dono do negócio. Ah, eu sei que a média é tanto, mas eu quero 40%. É uma vontade dele. Então tem essas três formas aí de definir a taxa mínima de atração.
você está falando a 2. A 2 é você pegar e fazer uma média simples. Você vai pegar as 5 principais empresas aí que vão fazer concorrência com você. Você vai pegar os 5 retornos dessas organizações e dividir por 5 e você tem uma média de mercado aí que você pode assumir como sendo sua TMA. Beleza? E aí, falamos aí. Agora vamos falar exatamente, estritamente daquilo que é diretamente ligado ao comércio internacional, porque nós vamos falar de gestão estratégica internacional. Quem lembra daquela frase? Afinal de contas, exportar é o que importa. Eu vou escrever aqui, ó. Por que exportar é o que importa, turma? Perfeito, entrada de capital. Existe com essa entrada um ciclo chamado ciclo, eu vou escrever no chat lá de vocês, que é melhor do que... É um ciclo chamado ciclo virtuoso. Pensem comigo. As empresas estão exportando muito mais. Logo, ela vai achar novas formas ou novos destinos para os seus produtos, tendo que produzir mais. Produzindo mais, ela vai precisar de mais pessoas para trabalhar, assalariando pais de família, assalariando mais pessoas. Essas pessoas vão ganhar os seus salários e vão gastar na economia. Gastando na economia, comprando produtos de outras empresas, que também terão que produzir mais, gerando novos empregos. Percebem o ciclo virtuoso da exportação? Tudo bem? Então essa é a ideia de exportar é o que importa. Pode falar, Marcela? Não tem problema. Então, na exportação, nós temos 3 formas, né? A direta via Trading Company e o consórcio de exportação. Turma do 4º semestre, lembram disso ou não? Vocês já tiveram esse conteúdo, sim ou não? Tá. Exportação direta é quando o próprio fabricante faz todo o procedimento. Ela é mais ambiciosa, tá? Então ele requer conhecimento das operações comerciais com o exterior. A indireta, ou a direta via Trading Company, melhor. A Trading Company compra no mercado interno com fim específico de exportação. A indireta, eu, empresa exportadora, contrato uma comercial exportadora para colocar meu produto lá fora. E o consórcio seria aí a união ou a cooperação entre empresas do mesmo ramo de atividade para colocar seus produtos no mercado externo. Beleza? Tranquilos, tranquilas? Se precisar, se quiserem que repita, não tem problema, é só perguntar aqui, ok? Posso seguir? Então, falamos aí rapidamente de exportação, que é a venda no mercado externo. Lógico, se é a venda no mercado externo, eu preciso planejar as ações de venda. Eu preciso saber qual que é a identificação do produto. Como é que se chama mesmo o CPF do produto, turma? NCM, tá aqui, né? Ó. NCM, ou até o HS Code, se for alguns países lá de fora. Então, eu sabendo aí a identificação, ou CPF, ou NCM do produto, eu mando esse produto lá para fora, eu planejo as minhas ações, posso
pedir ajuda do governo? Tem algum órgão do governo que auxilia, não? Qual é o órgão? Tá, mas de cara, vamos falar do MRE, Ministério das Relações Exteriores. O MRE tem umas secretarias chamadas SECONs, tá? Então ela tem mais de 55 SECONs no mundo todo. O que são essas secretarias? Você, por exemplo, quer exportar para a Arábia Saudita. Você pega o contato de uma SECON brasileira que tem na Arábia Saudita, liga para eles, conversa com eles, pergunta como é que funciona o teu produto lá, quais as chances que eles podem entregar na sua mão para que você possa exportar o seu produto lá no mercado da Arábia Saudita. Então, tudo isso requer planejamento, ok? Para fazer uma exportação. Não é do dia para a noite. Se a sua empresa não tem no contrato social dela escrita a palavra exportação, você não vai conseguir exportar antes de colocar de resolver esse problema do contrato social da sua organização. Ou, como eu disse, fazer a exportação indireta, vendendo a uma comercial exportadora aqui no Brasil, para que ela possa colocar o seu produto lá no destino que você pedir. Dúvidas? Beleza? Tranquilos, tranquilas? Importação. Geralmente o governo ou os governos, eles criam barreiras à importação. Essas barreiras podem ser de dois tipos. Quais são os tipos de barreiras existentes para uma? Obrigado, é isso aí, tarifárias e não tarifárias. Tarifária é aquela que existe uma contrapartida financeira. Não tarifária é aquela que não existe a contrapartida financeira, todavia requer um certificado ou uma análise técnica. Então os governos eles dão uma dificultada nas importações, criando barreiras tarifárias ou não tarifárias. As importações brasileiras, de forma geral, elas requerem licença de importação, LI. Só que algumas elas são licenciadas diretamente no Siscomex. Ou seja, você não precisa pedir autorização para realizar aquela importação. Então, todas importações brasileiras requerem licença de importação. Algumas licenças são automáticas, diretamente no Siscomex. Poxa, professor, como é que eu vou saber se o meu NCM, se aquele produto requer licença de importação? Uma delas, o próprio Siscomex vai te indicar. O próprio Siscomex indica, quando você coloca NCM, se aquele produto requer ou não algum tipo de licenciamento, se tem algum órgão anuente. Por falar em órgão anuente, o que significa? Isso, Bruno. É o órgão responsável por anuir ou permitir uma operação. Stephanie, pode falar? Não tem problema. Então é isso, o órgão anuente é aquele órgão que vai anuir, que vai autorizar aquela importação ou aquela exportação. Poxa, professor, como é que eu sei mesmo? Então, coloco o NCM no Siscomex e aparece lá, necessidade, por exemplo, de autorização no MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que agora foi mudado para uma secretaria, né? Com a junção aí dos ministérios. Ou, poxa, professor, eu não tenho Siscomex, eu quero descobrir se tem ou não a possibilidade. Vocês estão olhando aqui, estão vendo o meu
meu Google, vocês vão colocar nesse site depois, tá? Como tá gravado aqui, depois eu vou colocar essa aula para vocês. Simulador, tratamento administrativo e importação. Então vocês coloquem isso no Google. Ele vai trazer para você um simulador, deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Falem um NCM qualquer aí, turma. Vamos ver se esse produto tem ou não ali necessidade de ali. Falem um NCM qualquer aí. Não, o código. Vamos... 9505-1000, Natal, tá bom. Produtos de Natal. Vamos ver se ele precisa, não? Vamos colocar um valor qualquer aqui. Vamos escolher a moeda, dólar. Colocar aqui esse W, O, não é isso? OC, 8PJ, é isso, turma? Então, eu entrei no site da Receita, simulador tratamento tributário administrativo. Então, eu tenho as alíquotas dos impostos nesse site. E tenho aqui, ó, CID, antidump, medidas compensatórias. Não há, não tem nada disso. Agora, se esse material, que é de Natal, por exemplo, for usado, você precisa pedir uma anuência do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, do MDIC. Se não for usado, se for novo, não precisa de LI, não precisa de anuência. O próprio Siscomex, ele vai te dar a liberação para você importar. Turma, a aula de hoje ela foi muito mais uma revisão daquilo que conversamos no semestre passado. Ainda tem algumas coisas que a gente vai conversar amanhã. Tudo bem? Tranquilos? Dúvidas quanto ao que foi... Oi, fala, Natália. Amanhã também será às 9? Isso, amanhã não. Amanhã será às 7. Amanhã às 7. Hoje que era para ser às 9, tá? Hoje. Para a semana que vem, isso, exatamente isso. Eu não posso, eu não tenho esse horário das 7, entendeu? Hoje eu tive, porque eu consegui postergar uma responsabilidade minha para depois da aula de vocês, que é agora às 8h45 a minha postergação. Dúvidas, turma? Pessoal, então, olha eu aqui de novo. Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, até amanhã. Amanhã, 19 horas, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Que isso?